Você que, e você que comanda, porque é a EJA que está fazendo junto com a Corregedoria. Então, mete bala. Amém. Deus te proteja. Amém. Amém. Vamos lá, dar início. Bom dia a todos os presentes, todos os que participam conosco de mais um evento da EJE, mais um curso promovido pela EJE. Esse curso foi por iniciativa da Corregedoria da Justiça Eleitoral. Agradecemos a desembargadora Serli Marcondes por estar conosco e também por nos ter concitado a fazer este curso de tamanha relevância. Agradecemos a presença do membro do TRE, doutor Eustáquio Noronha. Bom dia, doutor Eustáquio. É um prazer tê-lo conosco. Também da doutora Amínia Haddad Campos, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que falará com grande maestria, com grande competência e conhecimento acerca do tema Mulheres na Democracia. De igual modo, agradecemos a presença da doutora Gisela Cardoso, não menos importante e excelente no seu pronunciamento acerca das mulheres na democracia. Somos uma instituição que debatemos essa questão de gênero com muita frequência, a questão pontual das mulheres no crescimento, desde o direito de votar, mas, sobretudo, ao direito de ser eleita, de exercer o poder, de conquistar os espaços de poder. Doutora Cristiane, muito obrigada por sua presença também. Agradeço a todos os magistrados que se encontram nesta sala virtual. Não conseguiria nominar a todos, mas desde já agradeço os servidores, Gustavo Santos, agradeço também Adriana Silva, que são os nomes que eu estou vendo, mas agradeço infinitamente essa participação, que é sempre bastante, bastante volumosa, bastante reconhecedora nos nossos eventos. Eu vou passar a palavra, então, sem mais delongas, à nossa desembargadora Serli, que mediará este evento juntamente com o doutor Peleja, que estará conosco também. Já está na sala o doutor Peleja? Sim. Mas que mediará conosco, e a nossa presidente, desembargadora Maria Aparecida, que se comprometeu a vir para o encerramento deste evento. Agradeço imensamente a todos e passo a palavra à desembargadora Celi, que fará a apresentação dos palestrantes. Está com a palavra, desembargadora. Muito obrigada, a querida Ana Cristina. Cumprimento todos os que estão presentes, as mulheres que estão presentes neste evento, os homens, nossos apoiadores, homens que sempre estão umbreando conosco com visão de futuro, são pessoas democratas e democráticos que estão sempre nos apoiando e nos ajudando nessa luta. Cumprimento todas as mulheres que fazem parte da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, na pessoa da nossa querida presidente, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que é uma defensora dessa pauta e é a nossa baliza fundamental na justiça eleitoral. Cumprimento todas do Poder Judiciário, nossa presidente do Tribunal de Justiça, Clarice Claudino, que não está presente aqui, mas me deu a palavra para falar em nome dela, então a cumprimento também. Cumprimento também todas as advogadas, na pessoa da nossa presidente da OAB do Brasil, seccional Mato Grosso, Gisela Cardoso. Cumprimento também todas as servidoras, colaboradoras, estagiárias do nosso TRE e de toda a Justiça Eleitoral. Gostaria de cumprimentar também a diretora da EJE, nossa querida Ana Cristina Silva Mendes, e as duas palestrantes, Gisela e Amine,
que não precisam nem ser apresentadas, porque elas fazem, é um patrimônio já do Estado de Mato Grosso, mulheres de grande relevância e de reconhecimento público. O tema dessa palestra, Mulheres na Democracia, além de atual, é extremamente necessário trazer ao debate. A regra básica de um debate é não interromper o adversário. Todavia, quando se trata de uma mulher, essa regra é comumente relativizada nas diversas esferas da sociedade para priorizá-la ante o efeito nefasto da história de discriminação estrutural que ela sempre sofre. Dados de uma universidade americana diz que as mulheres são interrompidas, em média, 3 vezes mais do que os homens, e sempre recebem menos que os homens, realizando a mesma função, inclusive em palestras. Esse problema é estrutural e só confirma a desigualdade de gênero nas instituições e no poder judiciário. Incluir mais mulheres na democracia é um desafio para todos nós que ocupamos espaços de poder, que pretendemos ocupá-los e, ao mesmo tempo, temos que lidar com múltiplas atividades dentro e fora de casa e muitas vezes somos interrompidas e silenciadas e colocadas em situação de dificuldade para que não realizemos bem as nossas atividades. É um caminho para modificar essa realidade, esse tipo de atividade que nós estamos fazendo hoje, dar voz àquelas que já alcançaram espaço público para iluminar os caminhos das gerações futuras e também da geração presente. Mulheres e meninas necessitam ver mulheres que já alcançaram esse espaço público, seu exemplo, suas lutas e poderem também se colocarem em condição de andar pelo mesmo caminho. Eventos como esse despertam o interesse das mulheres em participarem de posições hierarquicamente superiores na democracia e em todos os aspectos sociais. Vejam bem, pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral, temos 2 mulheres frente ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Temos também a presidente e a vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que são 2 mulheres guerreiras, de grande visão, engajamento político, social e jurídico, e de humanidade prática conferível, além de 2 mulheres agora na Justiça do Trabalho, aqui também do nosso estado. São 2 mulheres, inclusive uma sendo mulher do povo preto. Na política, as mulheres ainda são minoria, apesar do eleitorado de brasileiras representarem 52%. Em 2020, foram eleitas 551 prefeitas, ou seja, 12,1%, contra 4.750 prefeitos, ou seja, 87,9%. Já para as câmaras municipais, foram eleitas 9.196 vereadoras, fazendo um percentual de 16%, contra 48.265 vereadores, ou seja, a esmagadora quantia de 84%. Ano que vem, espero que este cenário seja diferente e avancemos para mais mulheres na democracia. Os avanços estão acontecendo, mas toda essa transformação passa por uma mudança de cultura da sociedade para que seja dada voz ativa às mulheres nos diversos setores da sociedade. E essa representatividade é importante para a conquista da igualdade de gênero. E nós somos todos obrigados a lutar por conta da Constituição Federal de 88. Acredito que estamos no caminho certo e mais mudanças ainda estão por vir. Desejo a todos e a todas uma excelente palestra. Dando sequência, já convido a doutora Gisele Cardoso para proferir sua palestra. Ela é presidente da nossa OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Ela faz parte da administração da gestão 2022 a 2024. Ela é especialista em direito empresarial, é professora universitária por mais de 10 anos. É sócia do escritório Cardoso e Cardoso Advogados, 20 anos de carreira na advocacia, membro da diretoria da OAB há 6 anos, ex-secretária-geral adjunta e vice-presidente da seccional, ex-presidente da Comissão da Mulher, ex-membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, segunda mulher a assumir o comando da OAB.
Com a palavra, doutora Gisela. Seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, externar a minha satisfação, a minha alegria em poder participar dessa palestra, em participar desse evento de tanta relevância e especialmente para nós mulheres, né, que lutamos no dia a dia para alcançar, sim, a tão sonhada a democracia de verdade. Eu quero cumprimentar a desembargadora Celina Marcondes e, na pessoa de Vossa Excelência, estender os cumprimentos a todos os representantes aqui do Poder Judiciário. Cumprimento a doutora Ana Cristina, diretora da escola, assim como o doutor Eustáquio Noronha, parabenizando-os pela iniciativa, juntamente com a Corregedoria, TRE, e pela coragem em trazer esse tema de forma recorrente, porque nós estamos vendo o nosso Tribunal Regional Eleitoral pautando esse tema com frequência, e isso demonstra a preocupação e o cuidado do nosso tribunal com a questão da igualdade, com a questão da equidade de gênero. Cumprimento todos os advogados que estão acompanhando, e eu estou aqui, ó, nas redes sociais, no WhatsApp, todo mundo mandando, estou assistindo, estou assistindo. Então, fica aqui meus cumprimentos a toda a advocacia mato-grossense, nossos conselheiros estaduais, membros de comissão, todo mundo acompanhando. Como a desembargadora Serli já disse ali no início, né, esse tipo de evento, ele faz despertar o interesse, sim, das mulheres em buscar ocupar os espaços de poder, em aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder, e também, desembargadora, me permita complementar, ele faz com que os homens tenham cada vez mais a consciência da necessidade que esses espaços sejam também ocupados por mulher. Se nós temos aí um conceito de que a democracia ela se exterioriza na representação do poder pelo povo, né? Nós temos que ter a consciência de que ela não será jamais uma democracia plena se nós não tivermos as mulheres, sim, nos espaços de poder. Eu, como já dito aqui, tenho a honra de ser a segunda mulher a presidir a OAB Mato Grosso. Tenho a honra de ser nesta gestão, e aí uma gestão histórica, porque a OAB, falando no contexto nacional, nessa última gestão elegeu 5 mulheres presidentes, e isso é histórico, já que em 90 anos de vida da OAB, apenas 10 mulheres tinham ocupado o cargo de presidência. Então, nós estamos vivendo um novo momento. Essas 5 mulheres, das quais eu me incluo hoje, fazem história, representando 42% da advocacia nacional, já que nós temos presididos por mulheres as seccionais de Mato Grosso, Bahia, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, vivemos esse momento histórico. Aqui no nosso estado também, bem lembrado pela desembargadora Serli, nosso estado vive um momento muito importante de ascensão, de participação feminina nos espaços de poder. Nosso Poder Judiciário muito bem representado, com uma presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça. Nosso TRE muito bem representado por uma presidente e uma vice, mulheres no comando. Assim, temos também outros órgãos, me permitam rapidamente destacar, a Defensoria Pública, hoje conduzida por uma defensora pública geral, a nossa Polícia Judiciária Civil, conduzida por uma mulher, a Superintendência da Polícia Federal, também conduzida por uma mulher, entre outras. Então, realmente vivemos um momento importante, mas sabemos que a nossa luta, que o nosso caminhar ainda nos traz muitos desafios, né? A nossa Constituição Federal estabelece a igualdade entre os gêneros, seja nos espaços públicos ou privados, mas é certo que uma mudança cultural ainda precisa acontecer para que as ideias, os ideais de igualdade realmente saiam do imaginário, saiam do desejo e se tornem reais. E eu afirmo, não há democracia sem a presença de mulheres. Sem as mulheres ocupando os espaços de poder, essa democracia ainda é um projeto, é uma esperança, é uma vontade que
com a nossa luta, com o nosso trabalho, esperamos que seja alcançada. Mas a democracia plena, ela precisa, sim, da participação feminina. Nós, mulheres, nós não podemos ser consideradas estranhas na percepção social, na política do Estado. Nós precisamos realmente ocupar os espaços e mais, ocupar os espaços observando as nossas diferenças e as nossas identidades. E é muito comum a gente ver mulheres que, ao passar a ocupar espaço ou tentar ocupar espaço, muitas vezes buscam se afastar das suas características, das suas identidades, assumindo uma identidade mais masculina, e isso não é o que nós precisamos. Né? Nós precisamos sim assumir os espaços de poder com as nossas diferenças, com as nossas identidades, porque é isso que nos faz representar as mulheres de uma forma geral. Então, igualdade de gênero, meus amigos, eu acredito que é sim um indicador democrático, né, e possibilita compreender se um sistema político é ou não igualitário. E o gênero vem ganhando uma importância nas discussões políticas. Cada vez mais nós temos visto novos mecanismos que questionam as desigualdades de gênero e que possibilitam que mais mulheres ocupem cargos eletivos ou por nomeação. Aí vem a sempre discutida e questionada a política de cotas, né? Que não obstante todas as ressalvas, entendo eu ser um dos mecanismos mais importantes na busca dessa igualdade, pelo menos neste momento, em que ainda há uma desigualdade muito grande a ser corrigida. Nas últimas décadas, né, importantes debates acerca da participação feminina na política vêm sendo desenvolvidos. Né? Nosso Estado, inclusive, como eu disse, inclusive refletindo numa maior aceitação de propostas para uma democracia paritária. Repensar a representação a partir de conceitos de gênero, de raça, é necessário, porque a democracia é composta por homens, por mulheres, por brancos, por negros, e todas essas pessoas têm o direito de estarem representadas dentro do nosso sistema político. Por isso eu digo, assim deve ser um Estado democrático de fato, com a representação de forma plural, alcançando todos do povo que estão sendo ali representados. Neste contexto, embora a gente tenha acompanhado importantes avanços, especialmente nos últimos anos, na verdade, uma luta que vem de muitos anos, né? A desembargadora Serli citava aqui, a doutora Ana Cristina, o direito ao voto, o direito de votar, o direito de ser votada, talvez uma das maiores conquistas que tenha dado o start aí a essas mudanças significativas que nós estamos vendo. É importante destacar que a maior presença das mulheres na política é fundamental à consolidação de um Estado democrático de direito. E que, embora grande parte do mundo já tenha essa compreensão e venha buscando e trabalhando no sentido de diminuir a desigualdade, o nosso país permanece como um dos países com menor índice de representação feminina na política. E aí me permitam rapidamente trazer alguns dados que encontram-se no site do TSE. O TSE tem uma página muito interessante, que é TSE Mulher, algo assim, que nos traz um retrato do que realmente é hoje a representatividade feminina na política brasileira. Vamos começar dessa posição que não nos orgulha. Né? Entre 185 países, o Brasil ocupa o número 132 na posição deste ranking. Enquanto a média mundial é de 25,5% de representatividade feminina, o Brasil tem apenas 17%. Embora o nosso eleitorado
seja composto por 52% de mulheres. E aí vem sempre aquela pergunta ou aquela afirmação, doutora Ana Cristina: mulher não vota em mulher. Já ouviu isso, doutora Mini? Mulher não vota em mulher. Está aí os resultados das urnas. Né? Se mulher votasse mulher, nós teríamos mais mulheres, já que o eleitorado feminino brasileiro representa 52%. Aí nós precisamos passar para outra análise. Essa afirmação singela de que mulher não vota mulher, ela tem que, primeiro, passar por uma avaliação de que se as mulheres estão tendo as mesmas condições que são conferidas aos homens quando se fala numa candidatura, quando se fala numa participação político-partidária. Nós temos que passar por uma avaliação se as mulheres estão havendo em suas campanhas os mesmos investimentos financeiros e políticos que as candidaturas masculinas estão tendo. Então, nós precisamos sim superar essa ideia de que mulher não vota em mulher e por isso nosso país tem uma representatividade feminina tão baixa quando se fala na participação política. Nessa última eleição, considerando os dados aqui do TSE de 2022, nós tivemos, desses 52% do eleitorado brasileiro, 33% de candidaturas femininas e apenas 15% de candidatas mulheres eleitas. Me permitam rapidamente um cenário, demonstrando os números, porque isso nos mostra a realidade que vivemos. Nas eleições gerais, nós tivemos 224 candidaturas. Destas, 38 candidatas mulheres, representando, portanto, 18% das candidaturas. E apenas 2 governadoras eleitas no nosso país, o que representa 7,4%. 2 de 27. Quando a gente passa para avaliar um cenário da candidatura para o Senado, nós tivemos 243 candidaturas, 58 candidatas mulheres, representando 23%, e 4 eleitas, representando 14%. No cenário das deputadas estaduais, de 16.737 candidaturas, nós tivemos 5.603 candidatas mulheres e apenas 186 eleitas, representando 18%. Mas um número ainda mais chocante nos traz um sentimento de desapontamento, que é no nosso estado. Mato Grosso teve 329 candidaturas, 113 candidatas, representando 34%, e apenas uma eleita, representando 4,2%. Mato Grosso carrega essa triste realidade de ser o estado com menor representatividade feminina no país. É o único estado que tem apenas uma mulher representante na Assembleia Legislativa. Ainda fazendo essa análise, e a última desembargadora trouxe ali rapidamente as informações de 2020, eu trago aqui as últimas eleições de 19.379 candidaturas para prefeitos no Brasil. Nós tivemos 2.600 candidatas e 663 eleitas, de 5.497, o que representa apenas 12%. Esses números, eles trazem a realidade em que nós vivemos hoje, o nosso contexto político eleitoral. E aí nos vêm as perguntas, né? Se nós estamos cada vez mais buscando avanços, doutora Miri, para diminuir as desigualdades, buscando políticas afirmativas, inclusive falando aqui do sistema eleitoral brasileiro, por que a gente não avança? Por que nós, mulheres, não conseguimos sair dessa faixa entre 15% e 16% de representatividade feminina? O que ainda está nos faltando, doutor Eustáquio? E essa é a pergunta que eu sempre faço. A verdade é que para que busquemos efetivamente a democracia, é necessário uma maior participação feminina.
É preciso pensar quais são as ações que estão sendo tomadas no âmbito privado, no âmbito público, e aí nós precisamos também lembrar que no âmbito privado também precisamos evoluir. As mulheres ainda são minoria nos cargos de chefia, de direção, ainda recebem salários menores. Então, nós precisamos buscar as respostas para que efetivamente possamos conquistar todos os direitos fundamentais que estão disponíveis, que são previstos na nossa Constituição brasileira. Volto a ressaltar, o direito a votar e ser votada representou, como eu disse, talvez a primeira grande vitória das mulheres na luta pelo reconhecimento da sua cidadania, sendo este o momento inicial em que as representantes dos movimentos feministas se organizaram nas lutas pelos seus direitos e foram sim às ruas e foram sim encampar esses movimentos que vêm se tornando cada vez maior. Mas, ainda que hoje em dia, né, sejamos, no contexto brasileiro, como eu disse há pouco, maior parte do nosso eleitorado, a nossa representação ainda é muito pequena se comparada aos homens que são eleitos. Se nós pensarmos que no ano de 1932, né, até hoje, o Brasil já editou e aprovou inúmeras legislações buscando a proteção das mulheres, a diminuição da diferença, e volto a citar aqui as políticas de cotas, o nosso cenário sofreu pouca alteração. Ainda temos, volto a falar, apenas em torno de 16% a 17% das vagas ocupadas por mulheres. Isso se dá, gente, é fato, por diversos fatores que dificultam a participação feminina na política, sendo que os padrões e as socializações diferenciadas de gênero, uma construção de política, como vem sendo feito na esfera masculina, intimidam as mulheres a participação na política. Isso é fato. E aí volto na fala da desembargadora. Nós precisamos encorajar outras mulheres a vir participar. E é preciso compreender que não basta que as barreiras formais à inclusão sejam eliminadas, como, por exemplo, as políticas de cota. É necessário incorporar expressamente as mulheres, empurrá-las para dentro desse sistema, rompendo essa inércia estrutural que nos mantém ainda afastados dos espaços decisórios. E aí preciso também destacar a importância dos partidos políticos do nosso poder judiciário nesta transformação. Também precisamos lembrar que a presença feminina na política, por mais que já existam leis que protejam as mulheres contra a violência física, moral, psicológica nesses espaços, ainda não é suficiente. É preciso uma mudança cultural, como eu disse no início, para que a presença das mulheres na política seja naturalizada. E esta é a palavra, naturalizada, porque nós ainda estranhamos quando nós assistimos, por exemplo, uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e vimos uma mulher lá no meio. Nós ainda estranhamos quando nós pegamos um dispositivo de autoridades em diversos eventos e nós nos deparamos com dezenas de ternos, doutora Mini, e nenhum vestidinho ali para nos representar. Então, nós precisamos fazer essa mudança acontecer. Os caminhos estão aí, nós estamos buscando, trabalhando diariamente e precisamos focar as dificuldades que nos levam ou as dificuldades que nos mantêm nesse mesmo lugar. Como eu disse, a gente não tem conseguido avançar, especialmente na política partidária. E aí eu destaco, e falando das dificuldades das mulheres, falta de autonomia pessoal. Vou falar sobre autonomia, sobre o próprio corpo, sobre a sua liberdade, sexualidade, maternidade. Todas sabemos do que estamos falando. Papéis de gênero estereotipados, cristalizados na nossa sociedade. Mulher cuida,
homem trabalha. São os modelos tradicionais dos papéis de gênero que nós aprendemos desde criança. Falta de autoestima e de autoconfiança. E aí vem aquela questão, a falta de coragem, muitas vezes, em você tentar acessar um espaço que é, na sua grande maioria, ocupado por homens. A importância da gente trazer essa coragem, encorajar outras mulheres. Um outro problema muito grande, falta de apoio e sustentação familiar, que leva, inclusive, a uma outra questão, a sobrecarga, jornadas duplas, jornadas triplas, que impedem a mulher a se dedicar a um mundo, que impedem as mulheres a se dedicar, eventualmente, a uma vida política. Falta de recursos econômicos, a falta de autonomia econômica é um outro problema que muitas mulheres ainda encontram. Falta de tempo, preconceitos e todas as formas de discriminação cotidiana, racismo, sexismo, a questão da aparência física. Se é muito bonita, ela é discriminada porque é bonita. Se ela não tem tantos atributos físicos, ela é discriminada porque ela não é bonita. Se é gorda, se é baixa, se é magra, as mulheres ainda há essa vinculação muito grande pelos estereótipos físicos e, consequentemente, uma grande discriminação também em relação a isso. Então, meus amigos, minhas amigas, a minha fala ela é no sentido de chamar atenção para todas essas situações que nós ainda enfrentamos, para os avanços, sim, e quando se fala em avanço, permitam-me trazer mais uma vez aqui a OAB como uma das primeiras entidades a instituir a paridade de gênero na composição das chapas para concorrer às eleições. Desde a eleição passada, com o projeto Paridade, toda a chapa que concorreu às eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, nas seccionais do Conselho Federal, nas subseções, tiveram composição paritária. E isso resultou, como eu disse no início, em 5 mulheres presidentes pela primeira vez na história. Destaco mais, a nossa OAB Mato Grosso acabou de dar um exemplo, doutora Amine, dessa inclusão, que foi a aprovação do nosso edital para a lista sextupla do 5º Constitucional da OAB Mato Grosso será paritária. E eu quero aqui render as minhas homenagens ao nosso Conselho Seccional, que aprovou essa proposta de forma unânime e por aclamação, o que representa o sentimento da ordem no que refere-se à igualdade de direitos. Então, eu ressalto aqui a participação e a atuação da OAB no que refere-se à busca pela igualdade de gênero. Preciso também destacar, me permitam, eu já estou encaminhando aqui para o final, a recente decisão do CNJ, né, em prol da equidade na magistratura brasileira. Recentemente, o CNJ aprovou a criação da política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância. Então, com esta decisão, as cortes elas deverão utilizar listas exclusivas para a mulher, alternadamente com a lista mista tradicional nas promoções para o critério de merecimento. Né? Uma decisão também histórica, com o voto da relatora conselheira a doutora Salise Sanchonetti, que esteve aqui conosco num evento realizado pela ESMAG, pela ESA, pelas escolas recentemente lá em Chapada. Então, mais um momento histórico. E permitam-me aqui uma confissão, na verdade, destacar para vocês uma situação que eu vivi, que eu vivo, assim como todas as mulheres que se propõem a participar. Né? Quando lá atrás, quando eu me propus, serei candidata, eu tive vários amigos, amigas, parentes que me abordaram, desembargadora Maria Aparecida, que eu vejo aqui, nossa presidente, cumprimento, que me abordaram e perguntaram assim: Gi, você realmente quer isso para a sua vida? Você quer essa exposição para a sua vida?
você quer enfrentar essa política, ainda que uma política institucional. Então, há um receio da sociedade. Todos aqueles mais próximos de mim, parentes, amigos, se preocuparam quando eu disse serei candidata, porque não é fácil a vida da mulher que se propõe a se candidatar. Né? A violência de gênero, a violência política contra a mulher, infelizmente, é algo que a gente vive no nosso dia a dia. Precisamos combater, e o TRE tem um papel muito importante nisso. Recentemente, a desembargadora, a ministra Maria Cláudia Canelli, uma palestra promovida pelo TRE, ela destacou algo muito interessante. Ela falou que a violência política contra a mulher ela é muito mais cruel. Quando se pratica uma violência política contra o homem, quando se pretende atacar o homem, você ataca, em regra, os seus atributos profissionais. Ele é incompetente, ele não tem condições, ele não é honesto, enfim, atributos que envolvem as suas características profissionais ou enquanto agente político. Quando se pratica uma violência política contra a mulher, ataca-se as suas condições pessoais. E aí eu acabei de citar alguns exemplos aqui. Ataca as suas questões físicas, a sua moral. Então, me permitam as palavras, mas a mulher ela vai ser chamada de qualquer nome de qualquer animal, é uma vaca, é uma cadela, ela vai ser atribuída a ela adjetivos que atacam a sua honra. Então, o ataque é pessoal. A sua condição de mulher é muito mais cruel, é muito mais doloroso. E isso intimida, sim, as mulheres a virem participar do mundo político, e isso faz com que aqueles que a cercam, aqueles que a amam, tenham esse temor, como aconteceu comigo, e aqui eu compartilho com você uma experiência. Muitos dos meus familiares e amigos perguntaram, e volto a dizer, é uma política de classe. Você quer se expor a isso? Então, nós precisamos buscar ambiente seguro para as mulheres participarem cada vez mais da vida política e nós temos cada vez mais uma representatividade feminina maior, representando assim ou trazendo efetividade verdadeira à nossa democracia. Me perdoem se eu já extrapolei meu tempo também, né? Eu espero ter conseguido contribuir, repassar a vocês aí um pouco do meu pensamento em relação a esse tema. Agradeço imensamente a oportunidade, o convite, agradeço a todas as mulheres que a acompanham e agradeço com um carinho muito especial a todos os homens que participam desse debate, porque vocês fazem a diferença nessa transformação que nós tanto buscamos. Muito obrigada. Bem, doutora Ana Cristina, eu acho que ela não está por aí. A desembargadora me incumbiu de fazer, na qualidade mediadora, algumas pontuações. Em primeiro lugar, eu parabenizo a doutora Gisela Cardoso, tá, pela excelente fala, bastante emblemática. Do meu bom dia também, a desembargadora Maria Aparecida, a desembargadora Serli, a colega Amine Haddad, o colega Aristeu e tantos outros que estão na sala, o colega Vanderlei, José dos Reis, a todas as servidoras, os servidores, veja aí o pessoal da corregedoria, Nicole, veja a Estela aí também, a presença de todos é muito importante. A doutora Gisela bem salientou isso, a necessidade de conscientização. É uma questão cultural a mulher assumir o poder. Não só a mulher assumir o poder, mas também o negro assumir o poder, a mulher negra assumir o poder. É uma questão, como bem disse a desembargadora Serli, é uma questão estrutural. Tá? Nós temos a questão da discriminação, do racismo estrutural, do racismo institucional, do racismo individual, tá? E nós temos a questão da mulher, a discriminação estrutural, a discriminação de gênero estrutural. É uma questão cultural, é difícil quebrar modificar uma cultura. Tá? Para modificar uma cultura, nós precisamos de ações proativas do próprio Estado brasileiro. A doutora Gisele bem pontuou a questão
Primeiro, a desembargadora Serli, né, fez a pontuação das eleições de 2020, a minoria de prefeitos, 12%, de 12%, ao passo que os homens são 87%, vereadores, 16%, ao passo que os homens são 84%, a minoria de governadoras, minoria de senadoras. Já houvera feito um artigo sobre esse tema, destacando que o Brasil ele tem piores índices do que o Oriente Médio em participação das mulheres no poder. E é muito importante, a doutora Gisela disse, duas coisas, muito importante, eventos como esse, as Mulheres da Democracia, que é uma iniciativa das desembargadoras Maria Aparecida Ribeiro, desembargadora Serli, né? Ela nasce ali da corregedoria e expande. Por quê? Nós temos que abrir essas mentes do poder público, principalmente do poder público. A doutora Gisela falou a segunda questão muito importante também. A partir do momento que há assunção do poder pelas mulheres, tá? Elas têm que agir em conformidade com o movimento que as fez assumir o poder. Por quê? Não basta estar no poder, há de se dar continuidade nessa gestão de participação feminina do poder. E eu falo como pai de duas mulheres que me ensinam muito. Eu tenho duas, a Laura, que tem 19 anos, e a Luísa, que tem 12 anos, tem uma personalidade muito forte, né? E hoje os jovens, é diferente a questão cultural, ela já tem uma cabeça bastante forte, né? Ela já tem um pensamento bastante estruturado, tá? E isso elas me ensinam também. Elas me ensinam diuturnamente, as minhas filhas estão me ensinando. Então, é muito importante. E eu também agradeço o espaço de participação masculina também, né? Porque isso é pluralidade, isso é diversidade. Agora, doutora Gisela, eu gostaria de fazer uma indagação. A senhora tocou uma questão muito importante do CNJ, né? Mas eu queria abordar a questão do poder judiciário, na atuação por intermédio de ações proativas, na atuação para a diminuição dessas distorções, ou seja, para que as mulheres participem cada vez mais dos espaços de poder. Tá? Nós sabemos que a cláusula de universalização de tratamento, né, não haverá discriminações, ela não bastou. Por quê? Porque nós temos menos mulheres, nós temos discriminação, as mulheres ganham menos, os negros, há pouco tempo, nos Estados Unidos, nem podiam estudar na escola de branco. Então, na nossa realidade e na realidade de lá, é preciso ir mais além. Né? A isonomia, ela exige, para que haja igualdade material, a isonomia ela exige ações proativas por parte do Estado. Eu queria só puxar esse gancho e gostaria que a senhora fizesse uma pontuação, se achar relevante, a atuação judiciária nessas ações proativas. Primeiro, no campo jurisdicional, doutora Gisela, a questão dos 30% do fundo eleitoral de campanhas, que começa com o TSE, que vai para o Supremo Tribunal Federal, pela ADI 5617, e depois torna-se a emenda constitucional 117 de 2022, que alterou, que inseriu ali o parágrafo 8º ao artigo 17, garante os 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do Fundo Partidário, tempo de propaganda gratuito no rádio e na TV em relação às mulheres. E as distorções que nós temos em relação às candidaturas laranjas. Tá? Então, as mulheres são convencidas a figurar apenas formalmente nas chapas. Tá? E os tribunais eles têm uma posição ainda muito rígida em relação à desconsideração do DRAP. Por quê? O DRAP ele vai, uma vez que a anulidade pela a fraude verificada no percentual de 30%, cai todo o DRAP. Né? Eu tinha um posicionamento doutrinário no sentido de teria que seccionar declarar nulidade dos homens e não das mulheres, que, por exemplo, ganharam as eleições. Que eu posso ter uma chapa que uma mulher vença uma eleição e ela seria prejudicada com a nulidade. Então, assim, eu faço um balanceamento que os tribunais eles têm sido assim, ainda um pouco cautelosos demais a não observar essa clausulação de 30%. Mas começou com o Tribunal Superior Eleitoral. Achei bastante importante também sua fala sobre o Enem, sobre o CNJ e a alternância do poder. Quando a senhora falou sobre a mulher que trabalha, né, a mulher que cuida dos filhos, tem inúmeros trabalhos, foi a redação do Enem desse ano.
né? Foi uma redação do Enem esse ano, muito importante, então gostei bastante da sua fala. Então, eu gostaria que a doutora fizesse essa pontuação da atuação judiciária e também do Conselho Nacional de Justiça, né? Que busca garantir aí um mínimo de 40% das vagas dos tribunais para as mulheres. Então, assim, é uma atividade proativa, é uma atividade atípica, e veja bem que essas atuações do Conselho Nacional de Justiça são independentes da existência de lei, né? Não há, salvo a clausulação, né, do princípio da igualdade na Constituição, do princípio da isonomia, não há clausulação legal, mas o Conselho Nacional de Justiça ele tem a possibilidade, pelo poder normativo primário, né, de exercer a sua edição normativa. Então, assim, um contraponto, o CNJ ele lançou esses 40%, o Judiciário lança, por exemplo, 30% de fundo eleitoral. Essas ações proativas do Judiciário, ativistas do Judiciário em prol das minorias, tanto das mulheres, quanto dos negros, enfim, discriminações quaisquer. Essa é a pontuação que eu gostaria que Vossa Excelência fizesse algumas considerações. Obrigada, doutor Peleja, obrigada pela participação. Vossa Excelência também sempre presente nos eventos, sempre discutindo esse tema que nos é tão caro. Eu entendo, doutor Peleja, que o Judiciário tem papel fundamental, né, para que efetivamente as políticas afirmativas elas aconteçam e apresentem os resultados, que ele possa repelir toda forma de tentativa de burlar a legislação. E a gente vê reiteradamente essas tentativas, né? E aquele que se utiliza deste artifício, aquele que propõe as candidaturas laranjas, que infelizmente algumas mulheres concordam em participar, deve sim ser punido, toda a cadeia, todos que se aproveitaram, todos que concordaram, né? Não dá para fazer seletivamente aplicar uma punição. Vai terminar que a própria mulher as mulheres serão as únicas punidas, eventualmente, dentro deste contexto. Então, o Poder Judiciário ele tem sim um papel determinante para trazer efetividade a essas políticas afirmativas, ao combate à discriminação, à redução da discriminação. Né? O CNJ traz uma lição, né? Um exemplo de avanço com essa nova regulamentação, o que nos deixa bastante felizes, e vou um pouquinho além, né? Além dessa questão que nós estamos falando aqui de representatividade, além das políticas afirmativas, das candidaturas laranjas, que deve ser combatida, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Ordem de Advogados do Brasil, a Defensoria, a sociedade civil como um todo. Nós temos a obrigação, a missão de proteger as mulheres. E vou falar, inclusive, no que refere-se à sua integridade física. A violência contra a mulher já ultrapassou todos os limites. O nosso Estado, mais uma vez, é destaque na violência contra a mulher, e preciso ressaltar o crime bárbaro que chocou o nosso Estado, acontecido no interior do Estado, agora em Sorriso. 4 mulheres mortas por serem mulheres. Foi esse o motivo da morte brutal daquelas 4 mulheres. Então, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos, sim, conferir às mulheres a segurança necessária para que a gente possa viver numa sociedade segura, em paz, e acabar e diminuir essa violência absurda que nós vivemos todos os dias. Fica aqui o registro da minha indignação, o meu apelo à sociedade civil, aos poderes constituídos, a todas as instituições. Precisamos defender as mulheres, precisamos acabar com essa violência que a gente vive no dia a dia. E, nesse sentido, também o nosso Poder Judiciário tem um papel essencial nesse combate à violência. Ok. Só o ministro Barroso fala os judiciários e os avanços civilizatórios. Eu passo a palavra agora a Cristiane Inês Bering para que teça suas ponderações. Obrigada, doutor Peleja. Bom dia, doutora Gisela. Bom dia, doutora Amine. Eu vou fazer 2 perguntas.
a primeira parte para a doutora Gisela, e eu complemento a segunda parte da minha pergunta depois da fala da doutora Minha. Pode ser, doutor Peleja? Doutora Gisela, é uma honra estar aqui com a senhora, né, nossa representante na OAB, e eu trabalho, um dos objetos, né, dos nossos estudos aqui é sempre o silenciamento feminino, né, o silenciamento das nossas vozes, né, e como muito bem a doutora Gisela destacou, o silenciamento definitivo é o feminicídio, né, e a atividade jurídica, ela ainda é majoritariamente dominada por homens, né, por costumes entrelaçados numa cultura patriarcal que ratificam e normalizam a valorização masculina, né, na maioria das vezes em detrimento à nossa atuação. Então, quando um homem está estressado, ele tem muitas contas a pagar, ele tem muita coisa a fazer. Um advogado, um magistrado. Quando é uma advogada ou uma magistrada, ela certamente está de TPM, ela certamente está com alguma dificuldade emocional, né? Algum problema mental, né? E a gente sabe que a advocacia é uma das mais antigas profissões existentes, né? E estudiosos do tema afirmam que muito provavelmente a origem foi na Suméria, 3 milênios antes de Cristo. Então, ela é uma profissão por tão antiga e por tão destinada exclusivamente aos homens, a gente ainda está eivado dessas características entrelaçadas da nossa cultura que dificultam e muitas vezes menosprezam o trabalho das advogadas nessa área. Eu fiquei muito impactada com a pergunta que foi feita à doutora nos momentos prévios à assunção à presidência da OAB, quando lhe foi perguntado assim, você quer essa exposição para a sua vida? Certamente essa pergunta não teria sido feita se fosse um homem a assumir esse mesmo cargo, né? Então, tantas vezes as magistradas ou as servidoras, quando são chamadas inicialmente a assumir seus postos em lugares mais longínquos da capital, elas recebem as perguntas, mas você vai sozinha assumir esse cargo? Não tem um marido para ir com você? Com quem que você vai deixar seus filhos? Essas perguntas, elas certamente não são feitas aos magistrados, aos servidores, aos advogados, aos defensores públicos que vão para o mesmo lugar. Então, como foi também muito bem dito pela doutora, a OAB de Mato Grosso ela é vanguarda na paridade de gênero entre as listas de ocupação de cargos de comando, tanto nos tribunais regionais como nos tribunais superiores. E isso tem refletido no nosso Estado de forma visível e gritante, né? Então, assim, eu gostaria de perguntar, né, para a doutora se as leis, as comissões, essa lei que trouxe o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, que fixou esse percentual de 50%, tanto para titulares quanto para suplentes, né? Então, toda essa legislação, a nossa Constituição Federal, ela ainda não é suficiente para combater essa discriminação existente. E de forma muito mais, eu penso, visível nas advogadas que atuam na área criminal, né? Então, majoritariamente ocupada por advogados. Eu gostaria de ouvir da ilustre doutora Gisela sobre essa realidade que desafia mulheres advogadas e, em muitos casos, desanimam mulheres a atuarem nessas áreas, na área criminal especificamente, que é tão necessária para combater o silenciamento definitivo da mulher, que é o feminicídio. Obrigada, doutora. Excelente exposição. Obrigada, doutora Cristiane. Importante colocações. A senhora tocou num ponto que realmente a gente vive, ouve muito falar, principalmente as advogadas que trabalham na área criminal,
Eu conheci inúmeras advogadas criminalistas que já me confidenciaram, por exemplo, que quando vão atender uma ocorrência à noite, elas pedem para um colega, homem, advogado, acompanhar. Muitas vezes dividem os honorários, porque elas não se sentem seguras, não exatamente a segurança que eu digo no sentido de ser abordada na rua, elas não se sentem seguras em chegar naquele ambiente sozinha à noite, como que elas vão ser recebidas. Então, muitas advogadas criminalistas pedem auxílio a um colega homem quando tem que fazer um tipo de atuação assim. E aí, dentro desse contexto nosso, nós temos hoje legislações que encaminham para a nossa que encaminham para essa igualdade. Nós citamos aqui a paridade de gênero da OAB, o CNJ, as ações afirmativas, mas nós precisamos ainda de uma mudança cultural, uma grande mudança cultural. E aí é um trabalho de todos nós. Né? É um trabalho, por exemplo, de um homem que, quando vê uma advogada sozinha chegando na delegacia à noite, encoste do lado dela, se apresente, se coloque à disposição, só para estar acompanhando ali naquele momento, para que essa transformação, para que a segurança, para que a normalização dessa advogada chegar sozinha no ambiente daquele aconteça, porque ainda não é normal, porque a gente precisa ainda avançar algumas barreiras. E nós falávamos aqui, doutora Cristiane, dessa questão do nosso trabalho doméstico, que muitas vezes nos impede, das cobranças que nos são feitas, mas você, mulher sozinha, vai para o interior e vem uma outra situação, a cobrança pessoal, a cobrança interna nossa. Nossa, mas eu deixei o meu filho sozinho essa semana para eu participar de um evento lá no interior. Aí vem a cobrança da sociedade, mas o seu filho fica sozinho quando você viaja? Não, ele tem pai, ou ele tem avó, ou ele tem uma tia, ele não está sozinho, tem alguém cuidando dele, eu estou acompanhando, mas ainda tem essa cobrança também que nos é feita, que não ocorre como um pai. Né? O pai sai para fazer um congresso, uma viagem à noite, alguém pergunta para ele, mas o seu filho fica sozinho quando você viaja? Então, essas cobranças nos remetem a essa situação ainda, como eu disse, que a gente precisa dessa transformação cultural. Mas eu acredito muito que nós caminharemos para isso, eu acredito na diminuição da desigualdade, eu acredito que o trabalho de todos nós juntos fará, sim, a diferença. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e vou pedir licença, doutor Pelez, doutora Ana, a todos vocês, porque como houve um pequeno atraso, eu tinha uma audiência, eu tenho uma audiência agendada, eu brinco com o pessoal que eu falo, nas horas vagas eu ainda sou advogada. E aí eu vou correr ali para fazer a audiência, mas registrando mais uma vez a minha satisfação em poder participar deste momento tão importante. Agradeço, doutora Cristiane, doutor Peleja, pelas perguntas e a todos pela atenção. Mais uma vez, à escola pelo convite, o TRE. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gisela. Parabenizo pela excelente participação. Agradeço pela participação também. Sei que Vossa Excelência tem uma vida bastante atribulada, além de presidente da OAB, advogada, exerce inúmeras outras funções. Agradecemos, desembargadora Maria Aparecida, desembargadora Serli, tá? Agradecem bastante pela a participação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vamos dar continuidade ao nosso evento agora. E eu tenho a honra de apresentar, tá, a minha colega doutora Amine Haddad, tá, juíza de direito, de direito aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pós-doutora em Direitos Sociais e Ações Coletivas pela Universidade de Salamanca, doutora em Processo Civil pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e Direitos Humanos e Gênero pela Universidade Católica de Santa Fé. Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo de Estudos Científicos sobre as Vulnerabilidades da Universidade Federal de Mato Grosso, aliás, minha colega da Universidade Federal de Mato Grosso, e membro de inúmeras associações de igualdade para as mulheres, membro da Academia Brasileira de Direito, cadeira 44, membro da Academia Mato Grossense de Letras, cadeira 39, membro da Academia Mato Grossense de Direito, cadeira 02, da Academia de Magistrados, coordenadora nacional do Movimento Global Virada Feminina,
foi uma das redatoras do projeto de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, atuou na construção da Lei Maria da Penha no Congresso Nacional, foi capacitadora nos tribunais, a instalação de varas de combate à violência contra a mulher, atuou como juíza responsável pela mobilização nacional e internacional para acolhimento de juízas e outros autorizados do sistema de justiça do Afeganistão. Após essa apresentação, que traduz o amplo conhecimento e a bagagem da doutora Amine Haddad, passo imediatamente a palavra e agradeço a sua participação no evento. Obrigada, doutor Peleza. Para mim é uma grande alegria somar aqui, construir esse diálogo público tão fundamental. Parabenizo a desembargadora Serli Marcondes por essa iniciativa temática, pela oportunidade de trazer à sociedade temas tão relevantes. Também cumprimento a nossa desembargadora Maria Aparecida pela atuação pública, pelo compromisso social que tem assumido. Cumprimento aqui o doutor Eustáquio Noronha pela participação, pela atuação no Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento aqui as amigas que tenho, né? A Ana Cristina, a Cristiane, aqui que eu estou revendo depois de um tempo, né? A Cristiane Manzano também, que eu estou vendo aqui na tela, né? Quantas pessoas aqui que eu já conheço há tanto tempo, né? São tantas histórias que nós vamos carregando ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, né? É sempre uma alegria, a oportunidade de somar, além de atuar no judiciário, na jurisdição, também atuar na academia, para a formação do pensamento, para contribuir na sociedade, na divulgação, no desenvolvimento do diálogo público, tão fundamental quando a gente fala em Estado de Direito, quando a gente fala em democracia. Parabenizo aqui a minha antecessora na fala, a doutora Gisela Cardoso, pela construção de tantos alicerces e argumentos fundamentais quando a gente fala sobre a questão da participação feminina, a democracia no seu conceito, no seu contexto, no Estado de Direito. Quão fundamental é, de fato, construir esse diálogo público. É sobre isso que eu venho falar aqui. Essa vai ser a minha contribuição social, porque quando a gente fala especificamente do papel das mulheres dentro desse contexto da democracia, nós temos que entender toda a simbologia que acresce resultado nessa dinâmica do direito, né? E é esse o tema fundamental desse diálogo público, que traz aí à tona as questões que são prioritárias quando nós falamos em interesses públicos em política de Estado. Nós sabemos que o Brasil ele é signatário de tratados internacionais que são fundamentais dentro dessa construção da universalidade de direitos, que são direitos básicos, direitos existenciais. O Brasil é signatário da Convenção CEDAW, que é uma convenção específica para a eliminação da discriminação contra mulheres e meninas no ambiente da ONU. O Brasil também é signatário de uma convenção, que é a do Belém do Pará, no ambiente regional, que é da OEA, que vem exatamente para tratar sobre todas as formas de violência, de violação dos direitos das mulheres. Falar sobre essa construção de democracia, o papel das mulheres dentro dessa simbologia. Nós falamos muito aqui da questão da participação, como também mecanismo de projeção de valor social, como bem trouxe a fala da nossa desembargadora Serli Marcondes no início. Quão importante é caracterizar o ambiente público como também um ambiente inerente de participação do feminino. Peirce tratou sobre esses signos, essas significações sociais. Peirce é um estudioso, né, um filósofo aí que traz orientações sobre a semiótica. Quando nós falamos em signos, propriamente dito, nós falamos tanto na construção de ícones, que são figuras específicas que elucidam espaços sociais, como nós podemos falar também da estruturação de índices, de referências sobre esses espaços sociais, sobre os conceitos e contextos sociais. Mas também podemos falar sobre a significação, que são os conceitos construídos em relação ao feminino e em relação ao masculino. Quando eu digo isso, faço uma ponte
em tudo aquilo que foi acrescentado por uma grande pensadora como Hannah Arendt, uma filósofa que pensa os mecanismos de Estado, a política de Estado e a própria construção do direito. Ela traz exatamente esse âmbito, né, das significações para elucidar o quanto isso mapeia comportamentos sociais, mapeia condutas sociais e, na verdade, são referências que constroem a exclusão. Então, o que nós temos, de fato, caracterizado dentro do painel de controle sobre a participação do feminino? E quando eu digo isso, logicamente, controle como conceito anterior ao lançar vozes sobre o feminino, eu quero dizer que há já uma delimitação, uma legitimação de certos espaços ao feminino, comumente espaços de invisibilidade. E esse é um grande problema social. Quando nós ligamos à televisão, nós temos algo divulgado sobre esse espaço, esse contexto do feminino. Normalmente com produtos de beleza, produtos de limpeza, produtos domésticos. Isso alicerça espaços sociais, que, logicamente, vem de toda uma cultura, todo um projeto do lugar do feminino. Isso é cultura. E é exatamente sobre cultura que nós precisamos nos preocupar. Quando nós falamos dessas mudanças legislativas que nós tivemos aí nos últimos anos, não só pela Lei Maria da Penha, que realmente inaugurou um novo projeto social com relação à equidade, de trazer a centralidade de políticas de Estado, de políticas públicas de equidade, mas nós estamos falando de outras legislações, como a Lei do Minuto Seguinte, para a questão dos atendimentos emergenciais nos casos de violência sexual contra a mulher, uma prioridade de política pública. Nós podemos falar também da Lei 14.192, que vem aí tratando sobre a questão da participação feminina na política, o combate à violência de gênero na política. Nós podemos falar sobre a Lei 14.245 também, de 2021, que é a Lei Mariana Ferrer, que, na verdade, trouxe lucidez para o âmbito simbólico que pode ser construído sob um viés totalmente discriminatório, ainda que formalmente contextualizado como devido processo constitucionalmente assegurado, porque nós sabemos que isso não é constitucional. Se há um valor prioritário na Constituição, esse é o valor da equidade, da igualdade, da dignidade como essencialidade de todo o painel do direito. Isso é projetado como instrumental, político e jurídico. Então, não podemos nos esquecer qual é o centro do direito. E, sem sombra de dúvida, é a dignidade da pessoa humana. Qualquer ato de indignidade, qualquer violação a essa estrutura fundamental dos direitos, direitos fundamentais, direitos humanos, direitos inerentes, nós precisamos questionar. Exatamente por isso que nós tivemos a nossa resolução 462 do Conselho Nacional de Justiça, que veio recentemente trazer a obrigatoriedade de julgamento com perspectiva de gênero. Ela não alicerça uma normatividade primária, ela simplesmente traz lucidez às convenções internacionais e aos valores que estão inseridos na Constituição Federal, para dizer que durante o acesso à justiça, o que deveria ser lógico, durante a atividade de um sistema de justiça, nós precisamos sempre preservar a dignidade da pessoa humana. Palavras indecorosas, palavras violadoras, palavras que invisibilizam o feminino, que humilham, desqualificam esse feminino, precisam ser contidas. Direcionamentos que não são feitos igualmente, né, para homens e mulheres, dentro da contextualidade da prova, precisam também ser questionados. Então, é importante que tenhamos esse mecanismo de análise. Então, quando eu falo de signo, e aí voltando no tema central, trazido por Hannah Arendt, eu tenho também que entender qual é o projeto que pode ser construído a partir desses elementos simbólicos. O que esses ícones ou imagens que são construídas pela televisão, pelas mídias,
pelo formato cultural, nos traz sobre o feminino. Se há elementos desqualificadores, porque se há elementos desqualificadores, nós precisamos enfrentá-los, já que há uma lucidez quanto à dignificação do humano que não depende de sexo, raça, cor, etnia, regionalismos. Nós precisamos entender que o humano é humano e é central na concepção do próprio direito. A partir disso, quais são os índices formatados, ou seja, quais são as referências que eu tenho a respeito dos espaços desse feminino? Recentemente, nós tivemos uma pesquisa bem relevante na Universidade de Harvard, que trouxe um formato também de diálogo público fundamental. A consulta aos seus estudantes, a consulta, né, aos professores que se encontravam naquele ambiente de trabalho e também naquele ambiente de formação cultural. E a consulta foi feita no formato mesmo de realidade da universidade, da administração da universidade. Eles mapearam os 5 primeiros anos, que é o comum da Universidade de Harvard, às vezes fazer estudos por décadas, inclusive centenários, né, para trazer realmente lucidez sobre esses avanços de desenvolvimento humano. E na universidade ficou catalogado apenas administradores e coordenadores homens. E perguntou-se às mulheres se elas se viam naqueles ambientes ou se elas tinham o objetivo de alcançar esses ambientes. Então, o projeto da imagem ele causa também um impacto no plano decisório, no formato de dizer se há legitimidade para aquele ambiente ao feminino. E as mulheres responderam, quase 98%, que não se viam naqueles ambientes e também não tinham a pretensão de estar naquele ambiente porque entendiam que aqueles ambientes eram ambientes masculinos. Então, até que ponto, né? E aí a nossa presidente da OAB trouxe a indagação mulher não vota em mulher, até que ponto nós temos uma construção mental de exclusão desse feminino e por isso nós precisamos tanto de mecanismos como este que nós estamos aqui fazendo, desse diálogo público fundamental, aí projetado no YouTube, para que todos possam consultar, todos possam assistir, participar. O quanto a mídia também pode ser responsável por uma construção mais equânime, quando nos mapeios de notícias e informações, quanto a televisão ainda massifica entendimentos quanto a esse espaço do feminino, os ambientes culturais do feminino. Então, é importante pensarmos sobre isso. A Universidade de Harvard, então, revolucionou e nos 5 anos seguintes colocaram todos dentro de um painel de representatividade os nomes femininos, né? Foram colocados aí na administração da universidade, nas diretorias e coordenadorias. E voltaram a perguntar para homens e mulheres se eles se viam representados naquele ambiente. Por incrível que pareça, as mulheres que estavam no ambiente faziam políticas também de inclusão dos homens, de participação ativa dos homens com relação às políticas que precisavam ser desenvolvidas na universidade. E isso foi também acolhido pelo universo masculino e universo feminino, que responderam todos no sentido de que se viam representados e almejavam espaços naquela diretoria ou coordenação dentro da universidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho, sim, uma diretriz social, dependendo da imagem que eu projeto no ambiente de poder, no ambiente decisório. E isso é fundamental, né? Foi citada aqui a questão da mudança, né, da Resolução 106 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça para a participação das mulheres, das magistradas, para que elas possam, de fato, alcançar aí a representatividade nas cortes. Então, quanto é fundamental que alimentemos essa ideia, que possamos projetar esse ambiente cultural equânime, para que isso seja entendido como também um espaço do feminino. E talvez tenhamos, sim, a curto prazo, uma mudança cultural também de projeção com relação às eleições. Falando sobre isso, dessas referências, né, que nós podemos deter nesse campo simbólico, nós devemos, então, passar para o âmbito da significação.
o que nós temos, às vezes, nos dicionários, tá? Para vocês verem o quanto é necessária a reformulação de conceitos e contextos. Até há muito pouco tempo, nós sabíamos qual era o conceito de mulher honesta, né? A mulher de conduta sexual ilibada. Mas o homem honesto é o homem probo. Eu estou diante da mesma palavra, e essa mesma palavra alicerça ambiente muito distinto de conceito e contexto. Há um controle social sobre esse feminino. E volto a falar da Hannah Arendt, que projetou isso quando, do desenho sobre a condição humana, quando ela trata especificamente dos mecanismos de exclusão social nas origens do totalitarismo. E ela traz esse parâmetro, eu estou falando especificamente de processos de exclusão social, quando ela fala sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, enfrenta temas que são temas sensíveis, sobre o porquê nós tivemos tantas violações, genocídios alimentados aí por dinâmicas culturais. Quando eu entendo que há uma hierarquia do humano, eu simplesmente legitimo condicionamentos, e isso precisa, de fato, ser enfrentado. Quando eu entendo que há superioridade de brancos em relação a negros, quando eu entendo que há superioridade de homem em relação às mulheres, quando eu entendo que há âmbitos de superioridade de regiões dentro de um mesmo país, excluindo nordestinos ou entendendo eles como uma expressão de desqualificação, nós temos algo alimentado na sociedade e que pode, sim, resultar nas mais diversas violações de direitos, a exemplo de todo o processo de exclusão sofrido por mulheres. Quão difícil ainda é uma mulher enfrentar uma candidatura, primeiramente dentro do próprio partido, para conseguir investimentos para a campanha, para essa mulher realmente enfrentar esse âmbito público diante de tantos elementos culturais desqualificadores. Nós tivemos recentemente a pergunta feita por um prefeito a uma outra candidata na prefeitura, dizendo para ela até que ela era, né, uma mulher inteligente, apesar de ser mulher. E essa expressão, o que ele quis dizer com aquilo? Que lugar é esse do feminino? Então, nós precisamos enfrentar esses conceitos e esses contextos. Eu trago grandes nomes de pensadoras como Susan Moller, Ocan, Susan Wolff, que são pessoas que pensam essa dinâmica na filosofia, na política, nas projeções sociais. Nós precisamos, de fato, ter em mente essas questões e esses condicionamentos de exclusão. Poderia também citar Habermas, quando trata especificamente da exclusão do feminino, e ele trabalha os ambientes da comunicação, trazendo aí cada vez mais pessoas especialistas para um discurso público qualificado com relação ao espaço do feminino, para que haja, de fato, uma reformulação de conceito sobre a esfera do feminino, sobre o entendimento da mulher e do seu espaço social. Porque nós temos espaços sociais que são espaços da humanidade. Não são espaços do masculino, não são espaços do feminino. São espaços da humanidade. E esse projeto plural, múltiplo, conceitual, ele é fundamental para a formação da democracia. Nós falamos sobre isso, mulheres na democracia. O que é democracia, se não a representação popular? Trazida aí na representação macro, no sentido mesmo de quais são as prioridades públicas a serem alicerçadas. Quais são as orientações que devemos ter quando falamos de políticas de Estado, quando falamos de políticas públicas. É necessário enfrentar essa temática, que ela é fundamental no Estado de Direito, fundamental para o próprio conceito de universalidade, quando falamos de direitos humanos, quando falamos de direitos fundamentais. Então, é imprescindível que tenhamos isso como um critério resolutivo, fundamental, para toda e qualquer defesa em um Estado de Direito.
quero aqui agradecer a oportunidade, fico à disposição para chamar e que possamos, de fato, nos orientar mais e mais para esse painel tão necessário, que é o conceito de democracia. Obrigada. Obrigado, doutora Amine, parabéns pela sua fala, pela sua palestra virtual, né? Um ambiente que nos une a todos, facilita bastante, né, essa difusão de ideias. A doutora Amine, como representante da luta pela igualdade de gênero, inclusive no próprio Poder Judiciário, lastreou o seu discurso na semiótica, né? Fez uma trilha, um caminho para chegar a esse simbolismo, essa simbologia que nós temos do status quo na sociedade que nós precisamos romper. Tá? E ela é uma líder proativa na inserção desses temas e na luta por esses temas. Tá? Ela fez inúmeras pontuações, né? Citou Habermas, Hannah Arendt, e foi uma palestra bastante rica nesse sentido. E eu iria fazer algumas pontuações sobre essa igualdade de gênero no próprio Poder Judiciário, a luta, a mesma pergunta que eu fiz a mesma indagação que eu fiz para a doutora Gisela, o Judiciário como na luta pela concretização da igualdade. Nós fazemos isso jurisdicionalmente, né? E sabemos que o Conselho Nacional de Justiça ele vem fazendo isso em nível administrativo. E o professor Barroso, em inúmeras decisões dele, ministro Barroso, ele fala da luta para o judiciário, do judiciário, para que nós possamos avançar, dar saltos na sociedade. Tá? Então, e a doutora Mina, ela tem essa visão bastante proativa acerca desses diversos temas. Ficaria até, doutora Amine, não teria perguntas para falar, né, dada a logicidade de sua fala, tá? Mas só se quiser abordar acerca dessa luta desse viés, desse tribunal administrativo, que é o CNJ, mas tem tanta força, porque ele, no âmbito do próprio Poder Judiciário, ele é independente de uma norma, independente de uma lei específica, ele concretiza esse princípio da igualdade, e ele traz do bojo da teoria dos poderes implícitos, né, invocado tantas vezes, e que lastreou esse poder normativo primário que ele tem, ele pinça da Constituição essa norma igualitária, tá, para que haja essa concretização. Se quiser fazer alguma ponderação acerca disso, fique à vontade. Obrigada, Veloso, meu colega querido, tanto na jurisdição, né, na atividade jurisdicional no Poder Judiciário de Mato Grosso, como também na Universidade Federal de Mato Grosso. Obrigada pela sua indagação, pela sua contextualidade na temática tão importante que hoje estamos aqui a esboçar. Sem sombra de dúvida, o Conselho Nacional de Justiça delimita uma política judiciária nacional. É fundamental que o Poder Judiciário possa perceber essa lucidez também com relação a uma política pública que orienta todo o Poder Judiciário. Quando nós falamos especificamente do conceito de acesso à justiça, nós não falamos tão somente de um conceito jurisdicional, nós falamos de uma política de Estado. O Judiciário compõe aí, integra os poderes constituídos dentro da representação do Brasil externamente, como também dentro dessa visão de legitimidade, de atuação de política pública, de atuação de política de Estado no formato interno. Então, o Conselho Nacional de Justiça está orientado e deve estar orientado exatamente com essa missão maior. Trazer resultados que possam equalizar as medidas de um Estado de Direito. E isso é um formato essencial quando nós falamos de atuação representativa, as vozes necessárias para convergir no sentido de encontrar os melhores caminhos, as melhores decisões para orientação também do nosso Conselho Nacional de Justiça, de uma política judiciária nacional. Por isso é necessário ouvir, sim, todos aqueles que compõem o judiciário e cumprir também com essa medida maior do Estado de Direito, já que o Brasil ele é signatário de tratados internacionais. Não é só o executivo que assina, é o Brasil como representação de poder e, portanto, da legitimidade do poder executivo, legislativo
e judiciário. Então, quando nós dizemos isso, nós falamos que há deveres inerentes a cada expressão desse poder. O Brasil é signatário, a República Federativa do Brasil é signatária desses tratados e convenções internacionais. Isso tem um campo lógico, congruente de uma política também interna. O judiciário não está alheio a essa política pública dentro da orientação de universalidade. Portanto, tem um painel fundamental a cumprir quando se fala em acesso à justiça, o seu sentido próprio de atender as pessoas que estão no ambiente da justiça, sejam advogados, sejam testemunhas, sejam os peritos, peritas, todos vítimas, mais ainda com razão, quando estamos diante de uma situação de vulnerabilidade extrema, porque nós sabemos que isso é uma realidade social. Foi citada aqui a questão do crime bárbaro que aconteceu em Sorriso. Nós devemos perguntar por que é que nós temos ainda realidades tão absurdas dentro da nossa sociedade, de desqualificação desse feminino, de apropriação, de coisificação desse feminino. Qual é a figura cultural que aprisiona esse feminino de tão forma absurda, que potencializa essas situações sociais? Nós precisamos falar sobre isso, precisamos romper com essa imagem. Essas figuras foram construídas durante séculos e mapeiam o imaginário de controle, de naturalização da violência. Infelizmente, enquanto nós não enfrentarmos essas realidades sociais, dificilmente vamos ter mudanças estatísticas. Estão aí as estatísticas do feminicídio. Eu tive a oportunidade de desenhar, né, um projeto de inteligência artificial no Conselho Nacional de Justiça, denominado Spotlight. Inclusive, ele foi modelo. Nós levamos esse programa para a ONU. Os países estão interessados nessa tecnologia desenvolvida no Brasil. Eu espero que logo ela possa alicerçar também outras medidas aí dentro do Poder Judiciário, que é trazer uma qualidade maior para essas investigações na perspectiva de gênero. É importante que façamos a nossa parte. É importante que o Poder Judiciário como um todo, e, portanto, na estruturação de uma política judiciária nacional, possa conformar esse valor de equidade. Esse é o nosso dever, como agentes políticos, como agentes públicos, como cidadãos. Obrigada, Peleja. Obrigado, doutora Mini. Passo de imediato a palavra a Cristiane Kimura para tecer as suas ponderações. Obrigada, doutor Peleja. Doutora Mini, que eu chamo de Amine, minha amiga, muito obrigada pelas considerações, obrigada por essa troca de saberes, por essa conversa que a gente pode ter aqui sobre um tema que é tão caro para nós duas, para todos nós que estamos aqui, mas eu sei o quanto você trabalha e o quanto você tem uma formação sólida e um trabalho reconhecido nessa área. E eu queria começar, Amine, dizendo o seguinte: você citou Hannah Arendt, eu quero citar Simone de Beauvoir. Beauvoir dizia que nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes e você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Muito se evoluiu nessa luta que nós temos pela equidade de gênero. Esse fato ele é inegável, né? No século XV, Henrik Kramer e James Sprengler editavam o Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, né? A estimativa de mortes pelos historiadores possui variações, né? Mas a maioria concorda que a quantidade de mulheres executadas chegou à casa dos milhões. E 85% de todas as bruxas eram, imaginem, mulheres. Você falou muito bem sobre os signos, né? As imagens e as construções que são emitidas pelo discurso, pela palavra, que é propalado em todos os ambientes. Nos séculos 16 a 18, o signo da mulher era o signo da ameaça.
da fragilidade emocional, do objeto de controle, de contenção, ainda que esse controle fosse com a própria vida da mulher. Depois, em 62, a gente pôde trabalhar sem autorização dos nossos maridos. Foram muitas as lutas, em 70, em 80, quando finalmente a gente chega em 88, e a mulher passa a ser tratada como igual perante a lei. Ao menos naquele lugar estava reconhecido que homens e mulheres são iguais perante a legislação. Pouco antes de 79, no início dos 80, dos anos 1980, as mulheres passam a ter autorização para frequentar a universidade. E depois nós tivemos uma concretização do que antes começou em 43, que foi o aperfeiçoamento dos direitos trabalhistas, né? E depois tivemos as lutas por igualdade de gênero. E isso porque eu estou falando de mulheres brancas, eu estou falando de nós, mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre trabalharam por conta da escravidão, que fixou as bases da construção das instituições do nosso país. E para elas, para os trabalhadores domésticos, e aqui eu digo trabalhadoras domésticas, porque são em sua maioria mulheres negras e pardas, isso só aconteceu em 2015, quando elas puderam ter direito a uma carteira de trabalho assinada. Então, conforme já foi dito, nós ocupamos o vergonhoso 5º lugar no ranking dos países que mais matam mulheres, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E eu volto a dizer que se nós estamos falando de democracia e de vozes plurais que integram e convidam a participação das mulheres a alçarem suas vozes, eu tenho que repetir que o feminicídio é o silenciamento definitivo. É um fato. Homens matam mulheres. Nós nos reunimos, nós nos readequamos, nós nos reagrupamos, nós estamos ocupando os nossos espaços, mas a ameaça do silêncio definitivo, ela não escolhe cor, classe social, condição financeira e nem formação cultural. Ela é especificamente direcionada a um signo, o signo do feminino. Então, Amine, eu gostaria de te perguntar se o Malleus Maleficarum, se o martelo das feiticeiras, o livro utilizado para a queima das bruxas, se ele ainda continua nos queimando agora sob o signo do feminicídio. Obrigada, Amine. Abraço. Obrigada, Cristiane. Feliz de te rever. E sempre, né, você com as suas consignações, colocações tão profícuas. Né? Obrigada por esse tempo. Tá? É importante que possamos, sim, falar sobre isso. A sua exposição trouxe aí nomes fundamentais, né? História também, elementos fáticos fundamentais. Primeiramente, Simone de Beauvoir, que inaugura um questionamento a respeito de quão ainda nós temos riscos a esses direitos femininos. Né? Basta alguma fragilidade no Estado, agora nós estamos acompanhando aí tantas guerras, como a questão também do Afeganistão, onde nós temos a clareza sobre isso, né? McKinnon, ela levou no Tribunal Internacional, inclusive, o tema do genocídio de mulheres, para entender a conduta de violações sexuais, né, os que eram cometidos, essas violações eram cometidas, os estupros coletivos, que eram expressões onde as mulheres se tornavam escravas sexuais desses homens em guerra. Os absurdos que ocorreram, essas vítimas eram estupradas até a morte. Algumas sobreviviam e ficavam grávidas dos seus agressores. Quanto ainda há para se entender a respeito desse lugar do feminino e das fragilidades que nós temos em decorrência de situações de Estado. Então, é importante falarmos sobre isso. E sim, ainda estamos queimando. E isso se torna muito claro quando nós enfrentamos as estatísticas que estão postas,
de exclusão desse feminino, de desqualificação desse feminino, da imposição do silêncio e invisibilidade desse feminino, nas mais diversas situações e cenários. Então, precisamos falar sobre essa questão. Você trouxe, inclusive, dados a respeito da participação da formação educacional das mulheres. Somente no século XIX as mulheres conseguiram ir às escolas como um direito, né, de serem acolhidas no ambiente educacional. Então, toda a construção que nós temos de conceitos e contextos foram construções do masculino. Recentemente, nós tivemos agora a aprovação da possibilidade de ser cobrada a leitura no ambiente universitário para a seleção do Enem e nos vestibulares, a questão das obras femininas, né? Quantas mulheres escritoras aí excluídas, não desconsiderando Machado de Assis, José de Alencar, mas o que nós queremos dizer é que essas mulheres, que são, sem sombra de dúvida, tão qualificadas quanto, foram esquecidas. Lígia Fagundes Telles, por exemplo, Narcisa Amália, Nísia Floresta, por exemplo, nós podemos citar tantos nomes que foram desconsideradas no campo da formação cultural. Então, é preciso lançar luzes nesses contextos e conceitos. Nós precisamos, sim, permitir essa existência, a visibilidade do feminino em igual valor. Nós precisamos nos orientar a partir de contextos e conceitos de equidade. Esse é um valor que deve ser inerente à República Federativa do Brasil, ao conceito de democracia, ao conceito de Estado de Direito. Nós temos grandes expressões que precisam ser reconhecidas no âmbito cultural para participar, de fato, da formação de contextos e de políticas públicas do Estado. Então, é necessário nos orientarmos cada vez mais e que as vozes de mulheres possam legitimar outras vozes de mulheres, outras vozes dessa pluralidade. É importante chamarmos a atenção para essa questão tão fundamental, que é a cultural. Como nós podemos vencer esse espaço de invisibilidade, esses contextos que retiram a igual dignidade do feminino? Exatamente potencializando as expressões dos espaços públicos, dos espaços de delimitação de políticas de Estado com representações femininas, mais e mais. Eu tive a oportunidade de estar na gestão da ministra Rosa Weber, para mim foi um aprendizado imenso, de poder circular nas mais diversas situações e cenários onde ela me nominava como uma atuação de representação. Estive no Congresso Nacional enfrentando temas dificílimos, como o Estatuto do Nascituro, que vem impor a gravidez às mulheres vítimas de estupro. Olhem esse incidente em Sorriso. Será que gostaríamos que essas sobreviventes ainda carregassem em seus ventres? Iríamos fazer esse tipo de violação com essas mulheres? Essa desqualificação, essa negativa da existência, e quantas vezes é utilizado elementos religiosos para impor esse lugar de invisibilidade da dor do feminino. Vítimas de estupro são vítimas, são as agredidas. Nós queremos exigir delas ainda esse condicionamento de 9 meses, carregar em seus ventres os filhos dos estupradores. O Estatuto vai além. Garante o pátrio poder, garante o poder familiar do estuprador. Os absurdos que não conseguem perceber a dor e o sofrimento desse feminino. Devemos lançar luzes, devemos questionar. Se algo assim fosse cobrado, imposto, a mim, eu não conseguiria viver um dia sequer carregando um filho de um estuprador, que é como se alguém desconsiderasse a existência, desconsiderasse a inerência da dignidade, impusesse a invisibilidade, o sofrimento. Não devemos nunca deixar de perceber o lugar
onde se encontra esse feminino, onde se encontra essa vítima de violação, onde se encontra essa mulher dentro dos contextos, dos conceitos e das realidades. Esse é o nosso papel como agentes de Estado, como limite necessário o próprio conceito de dignificação, de dignidade humana inerente, onde não pode haver tortura ou tratamento degradante. Por que nós temos diante de situações como essa? Senão, exatamente essa ocorrência de tratamento degradante, de situação de tortura, de condicionamentos inimagináveis. Então, é necessário falarmos sobre isso. Então, que bom que estamos nesse momento, nessa revisitação de contextos, conceitos, e às vezes precisamos lidar com situações difíceis, como essa ocorrida em Sorriso. Dessas 4 vítimas que foram assassinadas, feminicídio cruel, antecedido de estupros. Nós estamos diante de uma situação de violência de gênero contra o feminino, uma desqualificação, uma coisificação, uma apropriação absurda, que precisa ser enfrentada. Desde o seu elemento basilar de invisibilidade, até essas projeções cruéis e terríveis que nós temos ainda na nossa sociedade. O feminicídio é apenas uma das expressões dessa projeção, desse efeito, desse condicionamento cultural de desqualificação do feminino. É apenas o resultado dessa situação de discriminação. E, portanto, revivendo Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Susan Moller-Ocan, Susan Wolff, McKinnon, grandes expressões, nós precisamos lançar vozes a esse painel discursivo, trazendo cada vez mais a representação de mulheres, a voz do feminino, para delimitarmos, sim, prioridades públicas e prioridades nas políticas de Estado. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Parabéns, desembargadora Maria Aparecida, por a sua atuação, pela sua representação, a sua força no Judiciário de Mato Grosso. Para mim é uma honra ter a sua presença, ter participado com você em cada comarca para desenvolver o primeiro Paz em Casa. Então, para mim é uma alegria estar aqui com a sua presença. Parabenizar a desembargadora Serli por essa iniciativa, parabenizar pela atuação que traz lucidez à matemática, tão importante quando nós falamos de Estado de Direito. E parabenizar todos aqui presentes, meus colegas, magistrados, os ouvintes, quem está participando também pelo YouTube, né, que está nos acompanhando, bem como todos vocês aqui, que eu estou vendo o rostinho de cada um, né, o doutor Eustáquio Noronha, que atua no nosso tribunal, o doutor Antônio Veloso Peleja, grande magistrado, meu colega na Universidade Federal de Mato Grosso. É a nossa contribuição. Doutor Aristeu, meu querido amigo, também colega, valoroso, enfim, grandes nomes, grandes amigos, pessoas que eu considero que são fundamentais aí nessa construção sólida do nosso Estado de Direito, desse contexto de democracia. Eu gostaria de falar, doutora Amine, muitíssimo obrigada pelas palavras, pela palestra. Alô? Estamos ouvindo, desembargadora. Então, deu uma congelada aqui no negócio. Então, agradecer a palestra, a participação das duas geniais palestrantes, aos perguntadores, e esse encerramento que nós vamos passar para a desembargadora presidente, que vai fazer a solenidade de encerramento, e agradecer essa primeira iniciativa que a gente está fazendo para discutir esse assunto tão importante. Numa próxima etapa, nós vamos fazer esse mesmo assunto, ano que vem, mensalmente, sobre diferentes aspectos. Uma coisa mais enxuta, como se fossem pequenas pílulas, para que a gente possa manter esse assunto na mídia. Então, e vamos sempre estar contando com a participação das senhoras. Pequenos assuntos, mas que sejam sempre relembrados, porque é assim que a gente faz realmente
uma conscientização entrar no DNA de todas as pessoas. É nossa responsabilidade estar lembrando sobre essas questões tão importantes. São diferentes assuntos da defesa da democracia, e esse Estado sempre está, o Estado de Mato Grosso e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso está atento ao seu papel político, seu papel histórico e o seu papel na construção dessa nova consciência. Eu só tenho a agradecer, é tudo uma novidade, a gente aprende com os nossos modelos, melhoramos para o próximo, e assim a gente tem a finalização deste evento, e a gente já passa a palavra daí para o cerimonial para introduzir a nossa presidente, desembargadora Maria Aparecida. A todos, muitíssimo obrigada. Desembargadora Maria Aparecida, então, Vossa Excelência, com a palavra, senhora presidente. Bom dia a todos. Inicialmente, minhas desculpas por não ter iniciado logo com a apresentação, que estava participando da sessão na segunda Câmara Civil, mas logo que ingressei no evento, já assistindo a doutora Gisela, que com muita propriedade, né, com muita segurança, nos colocou, nos mostrou principalmente o quadro que se apresenta no estado de Mato Grosso da participação das mulheres, porque o que eu vejo, não basta que haja ali a participação no processo eleitoral. Eu acho que essa cota deveria ser efetiva na Assembleia Legislativa, tanto federal como estadual, para que haja um número X de mulheres participando. No Mato Grosso, nós temos uma única deputada estadual. Parece-me que temos 3 ou 4 mulheres como deputados federais. Tínhamos uma senadora que não conseguiu obter êxito, né, na sua caminhada política, mas nós precisamos realmente avançar nessa discussão sobre a democracia, sobre a mulher na democracia, sobre a mulher participativa no processo legislativo, principalmente o legislativo. E no executivo também. São poucas governadoras que nós temos pelo país. O Poder Judiciário, como eu já disse, ele está até bem colocado na questão da participação. Veja que o Estado de Mato Grosso, entre 30 e 31 desembargadores, nós somos 11, já bastante significativo, né? Parece-me que nós temos, se não me engano, a Bahia, que tem um número, né, maior de mulheres, então nós sabemos que o Poder Judiciário já tem um número bem acentuado de mulheres participando, também, né, dos cargos públicos, da direção dos tribunais, mas o legislativo ainda fica muito a desejar, principalmente o Estado de Mato Grosso. Então, nós temos que, como representante de um poder, né, Poder Judiciário, aqui falando do Tribunal Regional Eleitoral, nós temos que fazer um trabalho, aproveitar, né, a doutora Gisele, que tem esse trabalho, a doutora Amine, essa jovem estudiosa, tão amante das questões de direitos humanos, que tem visionária, né, e muito otimista, corajosa de enfrentar realmente todas as situações para defender a mulher vítima de violência doméstica, que é um quadro também que nos preocupa muito. Então, eu quero aqui agradecer imensamente à desembargadora Serli pela iniciativa, a doutora Gisele, a Mini, né, todos que participaram desse webinário,
para que a gente possa realmente também fazer, como diz a desembargadora Serli, assim, constante, discussões constantes. Eu tenho para mim que, de tanto bater, né, uma hora a gente consegue abrir o espaço melhor, né, Serli? Mas, olha, muito obrigada, parabéns aí ao Peleja, a todos que estão participando, né, o Aristeu, aos nossos servidores. Eu vi que até o doutor Vanderlei, lá de Rondonópolis, né, está participando também, os nossos colegas juízes eleitorais, juízes do Estado de Mato Grosso, que também, embora às vezes não estivessem na jurisdição da Justiça Eleitoral, mas têm esse apreço pelos trabalhos, pelas discussões acerca da mulher, não só vítima de violência doméstica, mas principalmente da participação da mulher no processo democrático. Então, vamos trabalhar. Eu sei que a Serli tem muita coisa na cabeça para nos oferecer, mais do que eu, né, Serli? Mas vamos sentar, vamos discutir, vamos realizar, se Deus quiser. Nossa Senhora está sempre conosco e vamos trabalhar. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa tarde.